Meu nome é Alberto Blois, uma honra estar aqui, principalmente com dois empresários fantásticos da área de TI, que compõem a diretoria do TI Rio. Assim, meu maior predicado é ser amigo desses caras. Isso daí é o que é o mais importante de tudo. E a gente quer falar um pouquinho, que a gente quer transmitir um pouquinho da experiência que é empreender nesse setor tão assim, hoje tão quente, né? tão na moda aí, como é a TI, que permeia toda a cadeia econômica. Então, eu vou passar aqui, antes de mais nada, para o Cláudio, depois para o Luiz Cláudio, para abrirem aqui a nossa palestra e a gente vai conversar com vocês. Tenho certeza que eles têm muito o que compartilhar. Cláudio, por favor. Obrigado, Alberto. Obrigado, Senac, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que, por consideração, talvez, ao tempo e a história de mercado, deram uma cadeira para a gente sentar. Acho que ficaram... É isso mesmo. É um ambiente só com jovem, então a gente se sente aqui cada vez mais jovem, podendo partilhar um pouco da história com vocês, tá? Então, assim, eu sou sócio fundador da NetCenter. A empresa completou 30 anos de mercado agora. Então, eu fundei a empresa com mais outras duas pessoas quando eu tinha 20 anos de idade. NetCenter hoje é uma empresa que emprega mais de uma centena de pessoas, já fatura mais algumas dezenas de milhões de reais nativamente carioca. Então, a gente acredita que a tecnologia é o alicerce para a criação de oportunidades, emprego e renda. Isso é uma coisa que inspira muito a gente. O desafio aqui, quando o Roberto convidou para falar, acho que muito mais do que falar da história, talvez trazer um pouco da experiência que eu tive, que nós tivemos aqui ao longo dessa trajetória. Então, vai ser um prazer bater esse papo com vocês e vamos trocar ideia, essa ideia. Isso aqui é esse o objetivo. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Cláudio, sou da Mestre Informática, também que nem a NetCenter, estamos formando 30 anos também de empresa, assim, e voltada não para vendas só, mas é para desenvolvimento de produto, né? E nesse desenvolvimento, o importante, o mais importante dentro da empresa são os nossos recursos humanos, né? Então, aí eu pretendo falar sobre como a gente trata a questão de recurso humano, da formação, da captação no mercado, né? E o que levou isso a fortalecer a Mestre Informática. Bom, pessoal, já viram aqui que a gente tem um papo super consistente e com bastante experiência para passar para vocês. E eu quero ressaltar uma coisa importante. A gente vive o setor de TI, um setor que é muito dinâmico, um setor que muda toda hora. E eles estão falando aqui, empresas de 30 anos de experiência, 30 anos de fundação. Se você voltar 30 anos atrás, eu acho que nem e-mail a gente usava no mundo da informática. Tá? Então, assim, só para vocês terem ideia do que mudou nesse período. Quantas vezes uma empresa de 30 anos que lida no setor de TI, né, para usar aí o linguajar mais moderno, não tiveram que pivotar, não tiveram que mudar, não tiveram que inovar. Assim, é muita coisa, é muita coisa. Pensa no setor de TI de 30 anos atrás, que a gente pegava régua para fazer, régua de formulário, né? Ninguém sabe hoje nem o que é régua de formulário, muito menos o que é formulário. Mas essa que é a verdade. Então, assim, eu fico muito contente de a gente estar podendo partilhar um pouquinho disso tudo para vocês. Cláudio, conta um pouquinho aí de como foi empreender e seguir esse caminho. Alberto, assim, completei 50 anos de idade agora esse ano, e aí quando você faz 50 anos de idade, você tem duas certezas, né? Uma que falta, você já passou da metade do tempo de vida, e que as dores são constantes, né? Então você sente dor em tudo quanto é lugar. E tem uma coisa que eu resolvi começar a contar, que eu nunca quis contar, foi minha trajetória dentro de TI, que ela foi um pouco, não vou dizer que diferente, mas um caminho contrário. Na verdade, eu sou filho de um nordestino que veio para cá com 16 anos de idade e de uma cabeleireira que não completaram o ensino fundamental, mas conseguiram educar os 3 filhos e dar um caminho. Porém, nossa educação é até o ensino médio e pela dificuldade financeira a gente, na verdade, teve que começar a trabalhar cedo. E uma das coisas que eu fiz foi escolher a área de tecnologia, porque eu sempre acreditei que tecnologia ia mudar muito a conexão, ia mudar muito a forma que as pessoas compram, vendem e se relacionam. E eu entendi que a tecnologia seria um caminho para eu poder mudar de vida. Me formei, fiz segundo grau técnico em programação. E o papai falou, vai trabalhar, moleque, não tem mais como te manter, tem que ajudar. Como não tinha internet, minha vida foi entregar currículo para conseguir um estágio.
E não tinha e-mail que chegava porque não existia e-mail, e eu não tinha telefone em casa. Então, eu tive que pegar o que apareceu. E consegui um estágio numa empresa de tecnologia, onde de 10 às 4 era office boy, e de 4 até às 8 da noite eu estagiava gratuitamente para conseguir aplicar o conhecimento que eu tive. Bom, isso foi história, deu certo. Isso comecei com 18 para 19 anos. Aos 20 eu recebi a proposta para abrir a Net Center, era uma época que eu estava com reserva de mercado. Reserva de mercado. Então, quem não sabe, eu comecei a trabalhar com mainframe, então isso tem bastante tempo. Cartão perfurado. Exatamente. E a gente abriu a Net Center com foco em fazer integração de redes, na época do downsize, para as empresas que estavam começando a criar sua de computação interna. E assim nasceu a Net Center. Então, a gente começou como uma integradora de redes, a partir de um jovem que acreditava que a tecnologia poderia mudar a vida dele, e efetivamente mudou. Então, a trajetória inicial foi essa, Roberto. Nos 70 a gente pivotou muito. A gente saiu de uma integradora de rede e hoje é uma empresa especializada em proteção de ativos digitais. Então, esse é um pouco do início de como a gente começou. Luiz. É um pouco diferente. Na verdade, eu tive uma experiência, a gente está falando de login de empresas, a gente falava naquela época de vamos abrir uma empresa. E a primeira vez que eu abri uma empresa foi dentro de uma sala de aula da Universidade Federal, enquanto 20% dos alunos montaram uma empresa, que foi a Módulo Security. Passou-se um tempo na Módulo, eu passei, mas a Módulo seguiu o seu objetivo e não era muito forte com o meu. Eu estava na área de desenvolvimento, a Módulo de segurança, e hoje a Módulo é uma grande empresa de 35 anos hoje no mercado, orgulho nacional. E eu segui o meu caminho e voltei para trabalhar como funcionário na área de desenvolvimento. Depois disso, fui contratado como novo, 24 anos também. A primeira experiência que eu tinha em montar uma equipe, introduzir e implantar informática no Grupo Mills, andames tubulares. Isso foi feito, só que a Mills comprou uma empresa, eu fui para essa empresa e a empresa acabou. Quando a empresa acabou, veio o meu segundo login. O que eu faço? Vou para o mercado novamente, ou tenho cliente, eu e mais o sócio que eu tinha contratado, que virou meu sócio, tenho mais cliente, tenho funcionário, oitava maravilha do mundo, já monto uma empresa pronta com faturamento. Só que não era assim, era uma responsabilidade estúpida, diferente de você chegar e montar uma empresa do zero e crescendo aos poucos. Você já nascia com uma responsabilidade enorme. E num mercado muito pesado, que é um mercado de seguros, de previdência privada. E o que aconteceu é que, graças a Deus, 30 anos eu estou aqui ainda, não mais 2 sócios, agora a gente tem 3 sócios, um que cresceu dentro da empresa. Então, isso aí foi a formatação de hoje da Mestra. Foi a partir de uma situação de acabou a empresa e a gente tocou os negócios para frente. Perfeito. Quero aproveitar aqui também, mandar um abraço aí para a turma do Senac, Gabriel está aqui na minha frente. Um abraço grande, obrigado pelo convite. Aos também diretores do TI Rio, Teonácio e Paulo Gozman, que estão aqui prestigiando a gente. Um abraço grande aí, obrigado por estarem aqui acompanhando. O que eu gostaria de saber agora, Luiz e Cláudio, é um pouquinho do seguinte, essa trajetória aí é uma trajetória, enfim, de vitórias, de derrotas, mas principalmente resiliência, de seguir em frente, de ter realmente um objetivo e ir em busca dele. E como é que vocês estão vendo hoje o mercado, que é muito diferente de lá atrás, quando a gente começou, Como é que é hoje? O profissional é diferente, o mercado é diferente. Como é que você está enxergando isso tudo, Cláudio? Eu acho que o que difere hoje do passado é o acesso à informação. Eu acho que hoje a disponibilidade de informação e de acesso a ela permite muito mais que todo mundo consiga se desenvolver, se capacitar e aproveitar o que está disponível. Então, mas o que diferencia, o que não muda nunca, independente da época que você está vivendo, são 2 coisas que eu acho que são imperativas. É determinação, isso muda, e força de vontade. Então, quando você tem acesso, isso aqui te dá acesso, isso aqui é um espaço de acesso a qualquer tipo de informação e conhecimento, se você empregar isso com força de vontade, determinação, acho que você tem capacidade de empreender e de armar espaço em qualquer lugar, seja dentro de uma multinacional, empreendendo dentro dela, ajudando a desenvolver uma área, um produto, um serviço,
ou seja, criando uma nova empresa ou uma startup, seja lá o que for. Então, acho, Roberto, o que muda muito hoje é só o acesso, a disponibilidade. Acho que isso é o que enriquece. Bom, como toda boa palestra de TI, não tem como a TI não dar o ar da graça. Gente, o equipamento aqui do Luiz Cláudio, o fone, parou. Então, a turma do suporte aí, por favor, dá um help aqui, porque Tecnologia é boa quando funciona, né, gente? Tecnologia é bom, até que não é tão Alô? bom. Bom, mas enquanto aqui o Luiz vai se ajeitando, assim, eu tenho uma visão de que a gente lá atrás, a gente abriu uma empresa muito mais assim, numa ânsia de fazer alguma coisa. No meu caso, eu fui programador, então eu tinha vontade de fazer, de produzir alguma coisa, gerar alguma coisa. E é aquele negócio, qual era o caminho disso? Um dia você não tem empresa, no outro dia você tem. Aí no dia seguinte você está procurando cliente. Era simples assim, tá? Então, eu vejo que hoje você tem um ambiente um pouco mais complexo. É como você falou, é muito por conta do acesso à informação. Mas vamos lá, parar de bromar aqui que o Luiz já voltou. Vamos lá, Luiz, voltei. por favor. Desculpe. Eu diria para vocês que as mudanças acontecem na nossa área, pelo menos de tecnologia, a cada 5 anos. Então, a gente tem que se preparar para isso e tem que investir nisso, né? Essa é a produção. Então, a gente tem uma estrutura lá, né, uma forma de pensar de que os nossos produtos têm que evoluir conforme o mercado, ponto. Né? Mas eu tenho que chegar quando o mercado começar a entender que aquilo vai ser uma novidade. E não quando a novidade já está estabelecida e você já tem concorrente com aquela novidade estabelecida. Então é isso que a gente... ponto. O segundo ponto da Mestra é a capacitação dos seus profissionais e a retenção. Então a gente que trabalha no mercado que, de certa forma, né, o business de previdência privada não é de domínio público. Na época que a gente começou Previdência, eu acho que a maioria que era daquele tempo nem sabia só INSS, ou então trabalhava em fundação, trabalhava em estatal, que aí tinha sua Previdência, fora isso, acreditava que o INSS ia resolver todos os seus problemas, e agora a cultura está mudando, estão passando a conhecer isso. Né? Então, a capacitação, que é um dos ramos que a gente mais se orgulha. Né? Hoje eu tenho 40 funcionários e 38 foram formados como estagiários na Mestra. E esses estagiários já viraram coordenadores, analistas sêniores, diretores e sócios. É essa a visão que a gente dá. E todo ano a gente faz uma nova turma, porque a gente sabe também que o mercado não é simples. A gente pode tentar reter, mas o mercado come. Né? E o grande impacto que a gente teve, né, isso aí eu já até conversei bastante com o Blois, foi na época da Covid. Né? A gente estava mudando de tecnologia, contratando novos estagiários para formar, e veio a Covid e parou a empresa. E a empresa, o cerne da empresa é o entendimento da cultura da empresa, a forma que ela trabalha, que ela se relaciona e que os profissionais convivem. E aí, de 12 ao final, quando a gente retornou, a gente parou em fevereiro e voltou precisamente final de janeiro de 2021, 10 desses 12 tinham ido embora. Porque outras empresas, aí deu aquele boom, né, momentâneo, outras empresas comeram nossos profissionais, estagiários que fossem, e com aquele estigma que agora o novo normal era trabalhar em home office e não tinha mais emprego. E a nossa política não era essa. Refizemos o grupo, né, e continuamos trabalhando. Primeiro passamos para 1 dia por semana, 2 dias por semana, e nesse ano, quando o volume aumentou de trabalho por novos prósperos que se tornaram profissionais, houve uma conversa com os funcionários e eles toparam. Vamos fazer 3 dias na semana, de segunda a quinta, e sexta todo mundo em casa e mais 1 dia na semana. Quer dizer, não houve impacto para aqueles que já estavam com a cultura inerente, que sentiram que nesses 2 anos pós, né, Covid, a estar presente foi muito forte. E o terceiro ponto que a gente tem trabalhado e tem conseguido carregar é a nova mentalidade do jovem. É um novo jovem, né?
Então, se é para você botar o estagiário dentro de casa, não é simples. Mas a gente está conseguindo também. Então, eu poderia dizer para vocês, tecnologia, realmente, a gente está na 5ª versão do produto, e tem um ainda que está no forno, né? E recursos humanos, como eu gosto de frisar. E aí, nesse ponto, não estou fazendo propaganda, mas é verdade, a gente ia nas faculdades e, ultimamente, a faculdade que a gente mais se adapta ao nosso padrão é o Senac, por causa do projeto que ele tem desde o início do curso. Outra coisa também é essa história de dizer que o jovem, né, ele quer aprender tudo, né, mas se ele passar por todas as etapas, ele está trazendo um ganho muito forte para quem trabalha com projeto. Isso na minha área, que é desenvolvimento de produto. Então, eu trabalho com o Senac tanto na faculdade, na graduação, quanto quando o Senac fez a parceria do Forsop, que eu já trazia o Forsop de antigamente, um trabalho nosso, também lá em Nova Iguaçu também a gente fazia, e tem profissionais também. Então, assim, a empresa de desenvolvimento de sistemas que não valorizar e não reter os seus profissionais no mercado, ela tende a não ter a qualidade esperada pelo mercado. É o que a gente acha. Gente, vou pedir para vocês até concordarem ou não comigo, mas uma empresa de TI, para ela prosperar, para ela crescer, para ela ter longevidade, ela é fundamentada nos seus colaboradores, no seu time técnico. É assim, não tem como uma empresa de TI crescer se não for investindo no time. Não, assim, não tem isso. E pensem no seguinte, no que aconteceu nesses... Enquanto eles estavam falando, estava pensando aqui, o que aconteceu nesses 30 anos? Olha só, quando a gente começou, a gente estava falando de XT, 8086, 8088, 4.77 de clock. Isso aqui, talvez 99% das pessoas aqui não sabem nem do que eu estou falando. Mas era uma maquininha muito sem vergonha, tá? E daquilo ali teve XT, 286, 386, 386SX, 386DX, 486, Pentium. Eu vou parar porque eu parei de acompanhar no Pentium. Mas, e se a gente for falar de sistema operacional, DOS, 2.1, 2.0, 3.1, 3.2, DOS 4.0, Windows 2, Windows 3, Windows 3.11, Windows 95. E, gente, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, a cada girada dessa, a cada virada dessa, muda tudo no mercado. Muda tudo. Empresas surgem e empresas desaparecem. E se você quer ter longevidade, se você quer atravessar esses momentos, esses pontos de mudança no mercado, você tem que ter uma equipe firme, uma equipe bem formada, uma equipe que, inclusive, goste do que está fazendo, goste da empresa. A pior coisa do mundo é você estar dentro de um time. Cara, o que a tua empresa faz mesmo, hein? Ih, eu não sei, eu sou só o programador. Peraí, o que é ser só o programador? Você é a alma do negócio, né? Você é o cara que tem que saber o que acontece. Então, assim, Cláudio, como é que foi isso daí na moldagem do time? Eu menti muito aqui ou é mais ou menos por aí? Não, você não mentiu, não. Exagerou. Mas brincadeiras à parte. Sobreviver 30 anos em tecnologia no mercado, realmente você tem que pivotar a cada tempo. A gente que não desenvolve produto, a gente aplica a tecnologia. Então, a gente acaba tendo um processo de adaptação muito menos em linguagem de programação e código e muito mais em modelo de oferta. Isso traz um desafio para a gente, que a cada pivotada que a gente dá hoje no mercado, a gente tem que ter gente conectada com esse perfil e com essa dinâmica. Então, é difícil mesmo para o RH conseguir fazer essa captação. Então, a gente tem um processo de RH constante lá. Eu tenho 5, 10 vagas abertas constantemente para captação de currículo. Mas o pior disso é você... Hoje, com o home office, com o modelo de trabalho híbrido, tem uma coisa que para a gente ficou fundamental, porque antes, se você conseguia ver o funcionário se ele estava trabalhando ou não, o dia inteiro ali. Hoje você não vê mais. Eu acho que também isso não tem que ver. Acho que buscar um profissional que tem uma capacidade de comunicação efetiva, constante com a empresa, é o que está fazendo diferencial para quem está se colocando no mercado de trabalho. Porque hoje, muito mais do que você cobrar uma carga horária, você tem que cobrar produtividade. Então, qualquer profissional que esteja entrando no mercado de trabalho hoje, que se coloca como uma pessoa que está com vontade de entregar, baseada em produtividade e manter um processo de comunicação constante com a empresa com que ele trabalha, com os seus pares, de forma virtual, mas dando comunicação constante, vai ter um destaque no mercado. Então, isso é o que a gente busca hoje, Roberto, para que a gente possa estar sempre sobrevivendo e vivendo no mercado. Então, assim, são mais de 150 colaboradores,
mais da metade são de início de carreira. Então, tem uma cabeça muito diferente da minha quando comecei. Então, como é que você motiva, capacita, mantém esse jovem junto com a gente? Eu acho que é transferência de responsabilidade. Então, cada um tem que entender o seu papel dentro da organização. Isso é um trabalho de cultura que a gente tem que passar constantemente. É difícil, é muito difícil, para uma empresa média principalmente. Mas a gente tenta sempre inserir o senso de responsabilidade em cada jovem que a gente contrata, porque eles vão fazer a diferença não para a gente, mas é para a carreira deles. Porque o processo que ele entrega na minha empresa, o produto ou serviço que ele entrega aqui, ele tem muito mais a ganhar com o conhecimento que ele vai sair levando aqui para uma outra empresa, trabalhar, enfim, nada é eterno, do que o que ele passou e deixou ali. Então, o que a gente busca muito é pessoas com esse senso de responsabilidade, de comunicação efetiva e de entender qual é o seu papel. Isso está em cada um, eu não tenho que dar isso para você, está com você isso, para que a gente consiga continuar pivotando e mudando o modelo de negócio a cada ciclo, talvez de 5 ou de 10 anos. Luiz, como é que você está vendo aí o mercado, o perfil da turma que você está contratando? O que você está procurando? Eu estou achando interessante que, mal ou bem, a gente tem duas visões um pouco diferentes pelo negócio que a gente toca, correto? Quando eu falo em jovem, eu falo pessoas, às vezes, né, que saíram do ensino médio, entrar numa faculdade, a gente tenta orientar, né, depois que eles entram na mestra, se ele faz a primeira faculdade, aquela distância, a gente tente fazer uma presencial para ganhar corpo, ganhar experiência, né? Deixa a distância para pós-graduação. E também viver, né? O convívio é fundamental, né, Luiz? A gente tem um programa de estagiário que ele, aos poucos, vai crescendo e ele vai passar por tudo que ele vai, um dia, como profissional, exercer na mestra. Ele não vai ser contratado para aprender. Ele vai ser contratado depois do estágio, quando ele tem condições de efetuar todo o papel que é designado para ele. Então, há uma diferença grande aí que a gente sente. E, aprender pelo exemplo também. Se eu conseguir manter 5, 6, 10, como eu tenho hoje, eu acho que são 12, que tem mais de 15 anos de empresa e jogam forte no time da empresa, eles vão ver, pô, vocês lançaram aquele sucesso, se eu caminhar como ele caminha, talvez eu alcance sucesso também. Ou pelo menos ele entende, e isso eu deixo muito fortemente para os estagiários, começa pensando que você tem que se formar aqui como profissional para o mercado. E no final a gente vai chegar ao acordo em que se a mestra, você atendeu os requisitos da mestra e a mestra atende aos seus requisitos. E aí assim vai, né? Esse final de ano a gente vai estar contratando 3 estagiários, né, que vieram num trabalho de 1 ano e meio. Então ele aprende, né? Não só, a gente revê, ele chega na mestra dizendo, não, eu sei isso, sei isso, sei isso, sei isso. Tá bom, vai fazer esse curso. Você vai saber isso e muito mais e aplicado a nós. Agora você vai aprender mais isso. Agora você vai aprender como nós entendemos projeto. E vai saber fazer o projeto, né? E o último trabalho, aí depois passa para começar a dar suporte ao cliente, somente lendo a requisição, mas depois ele começa a responder e depois ele vai falar com o cliente. E é outra coisa, o escrever de português a gente precisa também explicar da forma mais clara possível. Como você falou, os jovens hoje eles têm todo um dialeto deles, né, que não cabe no nosso produto, na nossa relação com o cliente. Então ele tem que amadurecer. E a gente espera que esse período de estágio, que a gente tem como retorno para o de estágio, traz o amadurecimento para ele, traz o envolvimento com a mestra, né? E aí a garantia de que, mesmo que ele não fique de eterno, que tem isso, né? A gente faz estágio, contrato, 3 meses depois tive uma proposta, vou ficar em casa e vou ficar agora ter melhor qualidade de vida. Tá bom, a gente tenta conversar com ele, mas às vezes não fica. Ou às vezes fica 7, 8 anos e sai também, né? A gente teve uma experiência do ForSoft, não sei se todo mundo conhece, mas é um trabalho voluntário que a gente fazia de treinamento de pessoas em vulnerabilidade social e treinando em TI. Em que ali eles tinham gratidão pela gente, é diferente, mas chegava um ponto que eu quero conhecer coisas novas, então vai. E aí é o ponto da gente. Mas faz parte, né? Faz parte da vida, e mais tem TI, né? Mas a gente vai, de cada 10, talvez se a gente segurar 2, vai dando um fortalecimento da equipe para que a equipe cresça no futuro. Tá? Dando uma resumida aqui,
se eu posso deixar uma dica aí para a turma que está começando, que está procurando um estágio, um emprego, ou quem está até empreendendo, pela minha experiência, toda vez que eu fiz um processo seletivo, a coisa mais difícil, que mais impactava no candidato, era eu pedir para ele escrever uma redação de 30 linhas. Só isso. Só isso. Por quê? Porque uma redação não é para... Você não quer corrigir o português ali, o objetivo não é esse. Esse talvez seja um dos objetivos daquele negócio, mas é a capacidade do cara se expressar, dele contar uma história, dele escrever alguma coisa, porque daqui a pouco ele está falando com o seu cliente. E quando ele fala com o seu cliente, quando ele fala com o cliente da empresa, na verdade, é a empresa que está falando, é você que está falando, você que botou o cara lá. Então, assim, isso, assim, muitas vezes, eu escutei muita coisa, cara, mas eu sou programador, eu não preciso saber escrever português. Eu falei assim, não, precisa sim. Você tem que saber, inclusive, não só escrever, como saber interpretar, para saber o que o cara está te pedindo, o que o seu usuário, o seu cliente, o seu consumidor está te pedindo, para poder transformar isso em alguma coisa que gere valor dentro dos serviços da empresa. Mas aproveitando aqui, gente, a gente está aqui quase que nos acréscimos já, mas Cláudio e Luiz Cláudio, vocês têm empresas de 30 anos, né? Vocês já passaram pelo caminho lá de inicial, de criar, de fundamentar, de amadurecer a empresa. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que a gente não combinou. Essa a gente não combinou, tá? Sim. Como é que vocês estão vendo os próximos 30 anos da empresa? Porque vocês não são eternos. Como é que vai ser isso? Vamos lá. Luiz Cláudio primeiro agora, né, Cláudio? Eu vou pegar um pouco o título da palestra, bate-papo, né? Na verdade, sim. Login, quem estava querendo dar login, que na nossa época era iniciar um empreendimento, empreender, fazer um startup, agora é login de mercado. Você tem que pensar que sua empresa vai crescer, então tem que ter uma visão de crescimento e que você vai ter que delegar com responsabilidade. Então eu fui uma pessoa que eu passei por todos os níveis, programador, analista, tudo dentro da empresa, implantador. A empresa tinha que acontecer, tinha que existir e tinha que se manter. Mas a gente começou a contratar e treinar para que pessoas que a gente tinha uma visão que eles podiam até fazer melhor do que a gente, viesse aos poucos ocupando aqueles níveis. E não ficar, não, eu sei mais que você. Nunca fale isso para o seu profissional, que você sabe que ele tem o potencial de crescer, né? Ele pode saber, só que ele não tem, talvez, a experiência que você teve durante seus anos, mas aos poucos ele vai ganhar. Então é por isso que hoje os meus programadores viraram analistas, chefes de equipe, coordenadores de projetos, diretores e sócios. E cada vez, eu e outro meu sócio que formamos a empresa, cada vez a gente está mais ficando em outros níveis. E porque ninguém é jovem. Você tem X50, eu tenho bem mais do que X50. Então, mas nós vamos de segunda a quinta na empresa. Não mais de 8h30 às 10 da noite. Mas a gente vai ver, vai falar, vai ver onde está o problema e vai estar solto, né, para criar, para pensar coisas novas. Não mais 30 anos. Não, Blois, não. Eu tenho uma expectativa de vida, porque eu quero estar bem para aproveitar tudo que eu fiz, que eu construí, né? E não apenas, morrer trabalhando. Isso não existe para mim, né? Então, a gente vai parando aos poucos, mas você tem segurança das pessoas que estão lá. Então, se você vai montar um negócio e aí fica guardando dinheiro, não quer pagar um pouco mais alguém que vai fazer atividades que aquilo não é essencial para você crescer a empresa, não faça isso. Ele cuida ele abre a empresa, ele é financeiro, é contábil, ele é tudo. Porque tem que sobrar mais dinheiro para ele ganhar no final do mês. Mas se ele distribuir e fizer uma equipe forte, ele vai ter uma empresa muito mais forte. E acaba voltando, né, Luiz? E voltando, lógico, evidente. Então, é assim mais ou menos que eu penso, para ficar mais
uns 15 anos no máximo. A gente estourou. Cláudio, rapidinho, só para não ficar sem resposta, e eu quero só reafirmar aqui o que o Luiz falou. Assim, a gente faz a empresa para a empresa crescer e para ser feliz, né? A gente tem muito jogo do Flusão para ver ainda, né, Luiz? Fala aí, Cláudio. Mais do que falar do que daqui a 30 anos de empresa, o que a gente espera é continuar gerando emprego e renda e criando oportunidades. E acho que o dinheiro ele é consequência de alguma coisa, tá? Então, acho que é isso que a gente vai continuar buscando. Ele tem um filho que está na metade da faculdade de engenharia de computação. Não está trabalhando comigo, foi para a multinacional, porque ele perguntou, pai, vai cobrir a oferta ou eu trabalho para você? Eu falei, infelizmente eu não consigo. Gente, a dúvida é dura. Então está numa multinacional trabalhando com IA. Quem sabe um dia ele fica com pena do pai mais velho e me ajuda. Mas a ideia é a gente, obviamente, trabalhar no processo de sucessão. Mas agora, como eu falei, eu ainda tenho 50 anos. Então o objetivo é a gente continuar crescendo, gerando oportunidade, emprego e renda. E aí se adaptando ao novo cenário, ao novo normal, que é uma gente jovem, que hoje até para fazer entrevista presencial pensa duas vezes. Se o trabalho for para ficar 5 dias por semana na empresa, não está afim de fazer nem entrevista, prefere o híbrido. E é assim que a gente está se adaptando. Então, o recado que eu dou aqui, força de vontade, determinação, comunicação efetiva, tecnologia na veia, isso muda, isso transforma, e isso pode mudar a vida de cada um de vocês, gente. Obrigado. Acho que é isso, Alberto. Vamos em frente. Olha, gente, eu agradeço aí. Peço uma salva de palmas aqui para os dois. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Luiz, muito obrigado. Cláudio, muito obrigado. Uma honra estar aqui.